Esse versículo, capítulo é muito interessante porque ele fala sobre fases da oração, se a gente for analisar. O primeiro versículo, não vou ler porque já ouvimos no domingo, ele relata justamente sobre o clamor no fundo do poço. Você passa por situações que você acha que não tem saída, que você acha, caramba, eu vou desistir. Até muitos às vezes pensam, vou tirar minha própria vida, não tem mais jeito. Acham que está tudo acabado ali. É o clamor. O segundo versículo é pedindo a Deus que atente à súplica dele. É como se ele estivesse dando um grito de misericórdia. Senhor, você não está vendo a minha situação? Olha como é que eu estou aqui, eu estou numa situação difícil. O terceiro versículo entra um pouquinho sobre a acusação. O inimigo acusar você na sua mente. Você é um pecador. Olha o que você fez semana passada. E você fica com aquele medo, caramba, será que Deus está me ouvindo? Será que realmente Deus está ouvindo minha oração? Aí você se lembra que é um filho amado. Aí partimos para o quarto versículo, o perdão. Você se lembra que Jesus te deu o perdão, ele não pode te dar, ele já te deu o perdão quando morreu na cruz. O que você só precisa é se apropriar dele. O quinto e o sexto versículo entram quase parecidos. O quinto versículo é sobre a sua confiança de aguardar no Senhor, sobre esperar, mas dentro da palavra dele, ou seja, dentro da vontade dele. O sexto versículo, que foi onde foi focado, é como foi falado mesmo, sobre a questão de quem trabalha à noite. Porque a esperança, o desejo de que chegue logo amanhecer. Todo trabalhador tem isso. Todo trabalhador espera o último minuto de serviço para linha no pipa. O pastor falou sobre quem trabalha à noite, mas é todos. Não tem um trabalhador na face dessa terra que, sei lá, se trabalhe das 8 da manhã às 5 da tarde, não ore para dar 16h59. Por quê? Da linha no pipa, mas no que trazendo para o lado espiritual entra aqui? Esse tempo de trabalho representa momentos difíceis, momentos trabalhosos, momentos onde você passa por lutas, momentos onde você passa por provas. Aí nós entramos na questão do fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, você está em momentos difíceis, momentos trabalhosos, momentos onde você acha que nada vai dar certo. Então você espera ansiosamente por uma luz no fim do túnel. Esperando aquela luzinha para achar, caraca, a saída chegou. Finalmente minha vitória chegou. Por isso que comparou aqui com quem trabalha à noite. Porque trabalhar à noite é um dos horários mais perigosos que tem. Meu pai, há muitos anos atrás, já trabalhou no período da noite. Acho que era segurança de um posto de gasolina que ele era. E ele muitas vezes contou que lá era complicada a situação. Onde tinha que se trabalhar armado. Geralmente eram dois que trabalhavam, porque se aparecesse algum indivíduo ali e te emboscasse era morte na certa. Então trabalhar à noite é um horário mais perigoso. Por quê? Muita tranquilidade. Em momentos tranquilos, aos momentos que você tem que ficar mais atento. Se você ficar desapercebido, você pode ser pego de surpresa. Por isso a ansiedade fala aqui de chegar ao amanhecer, porque significa que o momento de perigo vai passar. Jesus mesmo, eu não vou lembrar a referência, fala uma passagem a respeito de dia e noite. É alguma coisa, eu sou a luz do mundo, eu não lembro como é que vai ser a passagem. Ele fala justamente sobre trevas. Aquele que andar na luz nunca. Aquele que estiver na luz nunca andará em treva. Mas tem uma outra, eu não vou lembrar a referência, que ele fala bem exato sobre a questão de dia e sobre a questão de noite, que é alguma coisa sobre trevas. Eu não vou lembrar que fala bem sobre essa questão de perigo, mas Jesus fala bem sobre isso. Aí entra bem aqui. A questão do trabalho à noite é porque é o horário mais perigoso, trevas, escuridão, provas. O sétimo versículo aqui já relata sobre para que Israel espere no Senhor,
porque a misericórdia é abundante em remissão. Quem que seria o Israel de Deus? Nós. Aí já é uma palavra para todos nós, para que nós esperemos em Deus, porque nele haverá misericórdia e haverá a rendição sobre nós. Mas esse salmo aqui, se a gente for analisar, seriam fases da oração. Também fases da vida, como diz, que tem livros da Bíblia, versículos que parece que é a nossa vida inteira escrita. E particularmente, eu me lembrei de situações dentro desse salmo, no domingo, quando o pastor ministrou. Me lembrei de uma situação uma vez, eu estava numa vigília no monte, na divisa com a cidade de Tiradentes. Foi uma vigília até diferente, não foi aquele mover de línguas estranhas. Foi mais, cada um orando num canto. De repente, uma das irmãs que estava lá na vigília, a gente tudo sentado perto das 3 da manhã, Deus, através dela, começa a chamar um por um. Senta aqui. E começa a falar. Quando chegou na minha vez, senta aqui. E Deus foi exatamente dentro de algumas perguntas que eu estava fazendo. Eu me lembrei da questão do que o pastor falou sobre porquês. Tem momentos na nossa vida que a gente pergunta, mas por que eu estou passando isso? Por que eu estou nessa situação? Onde é que foi que eu errei? Quantas vezes eu me fiz essa pergunta? Que aí entra na questão aqui do Salmo. Nós clamarmos, nós confiarmos, nós pensarmos que do fundo do poço é possível sair. Aí lá me... Mas para onde ir? Não, só pode ir para cima. Porque para baixo não vai mais. Porque já está no fundo. Tem um cara muito conhecido, ele está até candidato a deputado, chamado Geraldo Rufino. Ele é conhecido como catador de sonhos. Por causa que ele não tinha estudo, morou numa favela, começou a empreender acho que com 9 anos de idade. E ele começou catando latinha. E dali ele se tornou hoje o maior empresário. E ele fala que o fundo do poço é o melhor lugar para você estar, porque é como você tem para onde sair. Porque você só tem uma saída. Não tem como você descer mais. Você só tem uma saída. Então o melhor lugar para você estar. Mas no que entra aqui? Voltar. É de nós clamarmos ao Senhor. Daí o pastor me fala Jeremias 33:3. Já estava bom demais. Aí vem essa pancada que esse versículo me trava todinho. Que o Jeremias 33:3 é exatamente a resposta para o Salmo. Porque existem situações na nossa vida que a gente não sabe o porquê que nós estamos passando. E qual a única maneira de a gente saber? Clamando a Deus, buscando ele, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por muitos anos, já são quase 19 anos que eu escuto esse versículo, mas nunca tive o entendimento, parei para ter a percepção que foi dado. Quando você clama a Deus sobre coisas ocultas e escondidas que não sabes, entra também em situações que você está vivendo. Às vezes você não sabe por que você está passando uma prova ou pagando um determinado preço por alguma coisa. É um momento de você saber o porquê clamando. Então, muitas das vezes, a gente vai para o fundo do poço, mas também às vezes por permissão de Deus, em virtude de um modo que Deus está arrumando para que nós clamemos a Ele. Comentassem sobre a questão do quartinho de oração do Wesley. Foi a pergunta que eu fiz para ele umas semanas atrás. Se ele tinha um lugar onde ele gostava de orar. Onde ele não já entregou, onde era, né? Não, eu tinha perguntado para ele umas semanas atrás na mensagem que a gente compartilhou. E essas situações acontecem porque às vezes Deus quer que a gente tenha um quartinho de oração. Tenha um lugarzinho para falar com Deus. Me lembro muito do pastor Robson às segundas-feiras. Quando a gente orar, entra no seu quartinho de Eliseu. Quando a gente tinha segunda-feira de oração. Então é isso. Quando nós passamos pelo fundo do poço, não significa que é o fim. Fim, sim, de um determinado tempo na sua vida. Porque Deus simplesmente põe um ponto final, você vira a página do livro para começar uma nova história. Mas aí como é que essa nova história vai começar? Se você clamar. Se você se humilhar a Deus, pedir a Ele que te mostre o porquê você está passando por aquilo, se tiver alguma coisa em errado, peça perdão
E daí você vai começar um novo tempo, começar uma nova história, vai conhecer mais a Deus, porque nessas horas é que a gente tem a oportunidade de conhecer mais a Deus. Quando a gente achar que sabe tudo sobre Ele, é aí que Ele nos mostra: vou te provar que você está enganado outra vez. Aí você percebe o quanto que Deus é bondoso, o quanto que Deus é amoroso e o tudo que Ele pode fazer. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, fica à vontade.